Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí dar sequência às nossas tratativas aí acerca da sociedade anônima em nossas aulas no regime remoto. Então, pessoal, hoje o nosso tema é o insider trading, né? Ou seja, a prática de uma conduta criminosa, né, por parte de um insider, ou seja, de uma pessoa que possui informações privilegiadas acerca de uma companhia e usa essas informações privilegiadas para negociar no mercado de valores mobiliários, tá? Ou seja, qual que é a ideia aqui? A ideia é a pessoa se utilizar em razão do cargo ou da posição que ocupa em uma companhia, ela se utilizar das informações que ela vai ter acesso, né, acerca dessa companhia no mercado, ela utiliza essas informações para comprar ou vender ações da empresa, beleza? Então, a ideia é muito simples. Eu tenho acesso a uma informação estratégica da empresa, por exemplo, a aquisição futura de um concorrente, né, uma operação de incorporação que vai ser feita futuramente. Antes que essa informação seja divulgada ao mercado, eu, como administrador, vou lá e compro ações da empresa, já antevendo uma possível alta das ações assim que a operação de incorporação for divulgada, né, ao público em geral. Isso é o insider trading, tá? O indivíduo que é administrador da companhia é o insider, ou seja, ele está dentro da empresa, isso que significa insider, tá? Ele está dentro da empresa, né? Ele está ali no dia a dia das atividades da companhia, da SA, tendo acesso às informações relevantes, às informações privilegiadas, às informações estratégicas, né? Lançamento de um novo produto no mercado, aquisição de um concorrente, uma eventual operação de fusão que vai acontecer, os dados de faturamento e, consequentemente, de lucro líquido da empresa, né, que vai ser divulgado no próximo balanço, né? Todas essas informações, pessoal, influem no preço da ação na bolsa de valores. Então vejam, quem é insider, ou seja, quem está dentro da companhia e se utiliza dessas informações antes que elas sejam divulgadas ao público para operar no mercado, ou seja, se utiliza dessas informações para comprar ou vender ações da empresa, pratica o insider trading, pratica crime, tá? E aqui é importante todo mundo destacar aí já, ó, logo de cara, que esse tipo de conduta vai sujeitar o infrator a três espécies de responsabilidade. Vai ter a responsabilidade penal, que a gente vai ver aqui onde se encontra, que é lá na lei 6385 de 76, no artigo 27D. Ou seja, responsabilidade penal, pena restritiva de liberdade, né, prisão. Nós vamos ter a responsabilidade na esfera civil. Na esfera civil é indenização, beleza? A companhia ela pode ser lesada com a prática do insider, né? Os investidores, os acionistas podem ser lesados com a prática do insider. Então eles vão demandar perdas e danos, tá? Eles vão demandar indenização por parte do infrator. Beleza? E ainda temos a responsabilidade administrativa, tá, turma? Que vai se dar perante a CVM, perante a Comissão de Valores Mobiliários. Então vejam, são três esferas de responsabilidade
que o insider ele vai incorrer. Penal, pena de prisão. Civil, indenização. E administrativa, que é perante a CVM, que vai ser multa, tá? Aplicação de multa. E também temos aí também penas restritivas de direitos pela CVM, tá? Tranquilo? Então, são 3 esferas de responsabilidade que incidem sobre o insider, beleza? E aí, turma, todo mundo com o nosso PDF aberto aí, né? Ele está postado aí para vocês no SGI e no Canvas. Nós temos destacado aí, coloquei para vocês logo de cara, um condenado pela prática de insider trading, que é o Eike Batista, né? Eike Batista foi condenado ano passado pela terceira vara federal do Rio de Janeiro, né? Pela prática de insider trading e também pela manipulação de mercado, que é um outro tipo penal, né? Muito interessante, inclusive. No caso do Eike aqui, ele se envolveu em várias operações de insider, tá? Envolvendo aqui a OSX. E basicamente o que ele fez foi o seguinte: ele tinha ele tinha contatos com uma empresa de corretagem, tá? Uma corretora de valores imobiliários. Conhecia muito o dono da empresa, tá? E aí o que ele fez? Ele colocou em torno de 10 milhões de reais, mais ou menos, nas mãos desse cara, né? Sem registrar essa transação, obviamente, tá? E ele, Eike, né, presidente de várias empresas do Grupo X, membro de conselho de administração de várias empresas, né, membro de conselho fiscal, né, ele sempre transitou nesses cargos, né, administrativos de companhias, né, tanto do Grupo X quanto de outras empresas também. E aí o que ele fez? Como ele tinha acesso a informações privilegiadas ocupando esses cargos de administração nas companhias, quando ele tinha acesso a uma informação privilegiada, né, ou seja, uma eventual fusão, uma eventual incorporação, informações de balanço que seriam divulgadas, etc., o que ele fazia? Ele dava um comando para esse sujeito da corretora, que ele tinha colocado dinheiro na mão dele, para esse sujeito fazer a compra ou a venda das ações da empresa. Então vejam, ele não operava diretamente, né, porque ele, como administrador, obviamente é impedido, né, de operar com as ações da companhia, já que ele possui as informações privilegiadas. Mas ele fornecia, né, a munição para essa corretora e essa corretora fazia as operações comprando ou vendendo as ações das companhias às quais o Eike tinha informação privilegiada, né? Essa foi a acusação, tá? Não só nesse procedimento que ele foi condenado aí da terceira vara federal, mas também em outros que tramitam aí, tá? Dele se utilizar dessa firma de corretagem, né, para repassar ali ordens de compra e venda com base em informações privilegiadas que ainda não tinham sido divulgadas ao público, aos investidores, tá? Foi condenado. A outra prática que ele foi condenado também foi a de manipulação do mercado. Essa prática de manipulação do mercado já é quando, né, ele usa o poder financeiro, né, para vender inúmeras ações de uma companhia e com isso julgar o preço, né, das ações para baixo, né, porque as ações transacionadas no mercado elas sofrem o efeito da lei
da oferta e da procura, né? Então, quando você tem muita oferta de ações, né, tem gente vendendo, né? O sujeito está vendendo, né? Então tem lá um grande um grande investidor ali vendendo suas ações, gera uma queda geral no preço das ações. Por quê? Porque o cara está se desfazendo do papel, está inundando o mercado de ações, né? Então o Wake ele incorreu nessa prática de utilizar o poder financeiro, né, para manipular o mercado, né, gerar ali uma queda das ações, né, ou uma alta das ações, né? Essa que é a ideia da manipulação de mercado, ao qual ele foi condenado. É um caso raro de condenação por essa prática, tá? A prática de manipulação do mercado, que é você agir de forma a influenciar o preço da ação, é raro, tá? Não é comum de encontrar esse tipo de prática aí de manipulação do mercado. Beleza, pessoal? O Wake praticamente inaugurou esse tipo de conduta aí em termos de condenação judicial, tá? Agora e recentemente. Beleza, pessoal? Essa que é a ideia do insider. Então nós temos aqui na figura do insider que destacar os dispositivos legais. Então nós temos, a gente trabalha com a Lei 4728 de 65, beleza? Que regula aqui a figura do Banco Central. Então lá no artigo 3º, inciso 10, nós vamos ter aqui, ó, a competência do Banco Central na fiscalização, né, dessas condutas, tá? Então tá lá, ó, inciso 10. Fiscalizar a utilização de informações não divulgadas ao público em benefício próprio ou de terceiros por acionistas ou pessoas que, por força de cargos que exerçam, a elas tenham acesso. É a figura do insider, tá? A pessoa que, em razão do cargo, tem acesso a informações privilegiadas. O Banco Central tem essa função de fiscalização. E não só o Banco Central, né? Temos ainda a própria CVM fiscalizando o uso dessas informações privilegiadas e temos o Departamento de Fiscalização da própria Bolsa de Valores, da própria B3, tá? Além do Ministério Público, obviamente, né? Então, essas são as instituições que cuidam da fiscalização, tá? Banco Central, CVM, o próprio órgão regulador da B3, tá? A B3 tem o seu órgão regulador que vai fiscalizar o uso dessas informações e essas operações no mercado, e o Ministério Público, né? Que por vezes é acionado pela CVM, né, ou por esses outros órgãos para apresentar denúncia, né, contra administradores, membros de conselho de administração, diretores que incorrem nessas práticas, tá? Então, temos esse dispositivo na 4728 e temos aqui o crime, o tipo penal na 6385 de 76. Essa lei aqui é a lei que institui e regula a própria CVM, tá, turma? A Comissão de Valores Mobiliários. Então lá no artigo 27D, ó, nós temos o tipo penal do insider. Olha o que ele vai falar, ó. Utilizar informação relevante de que tenha conhecimento, ainda não divulgada ao mercado, que seja capaz de propiciar para si ou para outrem vantagem indevida, mediante negociação em nome próprio ou de terceiros de valores mobiliários. Tá? Então esse é o tipo penal do insider. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa de até 3 vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime. Vejam que não é uma pena baixa, né? Vai até 5 anos aí, mas a multa, tá, pessoal? Que pode ser bem pesada, né? A depender aí,
a depender aí do montante auferido, né, nessa operação aí envolvendo a informação privilegiada, tá? Aí o parágrafo primeiro vai dizer: incorre na mesma pena quem repassa informação sigilosa relativa a fato relevante a que tenha tido acesso em razão de cargo ou posição que ocupe em emissor de valores mobiliários ou em razão de relação comercial, profissional ou de confiança com o emissor. Então vejam, turma, essa prática ela não se aplica somente a administrador de sociedade. Isso é importantíssimo, né? Se você, por exemplo, é advogado da SA, né, que se envolveu numa operação de fusão e você está participando ali da due diligence, você está participando ali das tratativas negociais dessa fusão, você também não pode operar no mercado comprando ou vendendo as ações da empresa, né, tendo conhecimento dessa futura fusão, dessa futura incorporação. Né? Percebam, você não é administrador, você é advogado, você está assessorando a companhia na operação. Muito comum isso, né? Nós temos escritórios de advocacia empresarial que são especializados em operações de M&A, de Merger and Acquisitions, né? Ou seja, fusões e incorporações. Então vocês como advogados, né, uma vez que vocês estiverem participando de tratativas negociais para uma futura fusão, para uma futura incorporação, vocês também não podem se utilizar dessas informações que vocês estão tendo acesso em razão de uma relação comercial, né, para operar no mercado. Tá? Senão vocês vão incorrer no tipo penal do insider. Tá? E vão poder sofrer essa condenação penal aí. Tá? Então, muita atenção com isso. Aqui vai incluir advogado, vai incluir contador, tá? Vai incluir estagiário, vai incluir o estagiário. Imagina que tem um estagiário lá participando das reuniões, né? Digitando lá a ata da reunião. Ele liga para o amigo dele e fala o quê, cara? O negócio fechou aqui, bicho. Compra ação aí que daqui a pouco eles vão divulgar essa notícia no mercado aí. Compra crime. Crime. Beleza? Tranquilo? Muita atenção para isso, pessoal. Não se aplica só a administrador, mas a qualquer pessoa que tenha acesso à informação privilegiada, à informação relevante que ainda não foi divulgada ao mercado. Beleza? Qualquer pessoa. Tranquilo? E aí o parágrafo segundo vai dizer assim, ó, a pena é aumentada em 1/3 se o agente comete o crime previsto no caput deste artigo, valendo-se de informação relevante de que tenha conhecimento e da qual deva manter sigilo. O que é isso aqui, pessoal? Muita atenção. Aqui no parágrafo segundo, especificamente, a gente está falando de profissionais que, em razão do cargo, vão acessar informações estratégicas da companhia e vão ter que guardar sigilo dessas informações. Aqui a gente vai lá para a lei de SA, no artigo 155, que eu já coloquei para vocês aí embaixo. Na lei de SA, no artigo 155, nós vamos ter deveres do administrador, tá? De uma companhia, né? Deveres que o administrador tem que observar, né? Ou seja, obrigações. E aí, uma dessas obrigações, desses deveres, é o dever de sigilo, né? Ou seja, informações confidenciais, estratégicas da companhia, né? Que ele tem acesso em razão do cargo que ocupa, ele tem que guardar sigilo dessas informações, né? Por quê? Porque a sua divulgação pode gerar prejuízos para a companhia, né?
pode fazer com que o valor da ação oscile bruscamente no mercado, enfim. Ele tem que guardar sigilo preservando o interesse da companhia. Porém, esse dever de sigilo não pode se confundir com o dever de informação. Toda chamada informação relevante que o administrador tem acesso em razão do cargo, ele tem que divulgar ao mercado. O que é informação relevante? É aquela informação específica que pode influenciar na cotação da ação na Bolsa de Valores. Ele tem que divulgar para o mercado porque os investidores têm que saber para tomarem suas decisões, se compram mais ações ou se vendem as ações, né? Isso que é a chamada informação relevante, que gera o dever de informar, tá? Agora, nem toda informação relevante, né, tem que ser divulgada. Por quê? Porque dentre as informações relevantes eu posso ter as chamadas informações estratégicas, né? Essas informações estratégicas, né, que estão relacionadas ali ao posicionamento da empresa no mercado, a uma vantagem competitiva que ela possua frente aos concorrentes, essas informações o administrador ele tem que guardar sigilo. Senão, ele gera um prejuízo para a companhia ao abrir um plano de negócios, né? A revelar uma nova tecnologia que está ainda em fase de desenvolvimento. É isso que ele tem que guardar sigilo, tá, turma? Que a gente vai encontrar no 155, parágrafo 1º, que está aí para vocês, ó. Aqui no 155, o que é relevante a gente destacar? O parágrafo 1º, os parágrafos, tá? O parágrafo 1º, 2º, 3º e o 4º, né? O parágrafo 1º vai tratar desse dever de sigilo. Olha o que ele vai falar, ó. Cumpre ademais ao administrador de companhia aberta guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter para si ou para outrem vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários. Então vejam, turma, o que significa isso? Aquelas informações estratégicas da companhia, ele guarda o sigilo. Ele tem o dever de guardar o sigilo, porque senão ele oferece munição para o concorrente, né? Então, se não é caso de divulgação da informação, por se tratar de um fato relevante, etc., que tem que ser divulgado, né, pela companhia em razão do dever de informação, né, se não é esse o caso, né, é uma informação que diz respeito à posição da companhia no mercado, então ele tem que guardar o sigilo. E ele não pode usar dessa informação sigilosa para operar no mercado. Beleza? É isso que trata aí o parágrafo 2º do 27D da 6385, tá? Ele faz referência, portanto, ao parágrafo 1º do artigo 155, beleza? Lá na lei de SA. Tranquilo, pessoal? Então essa que é a ideia. É uma causa de aumento de pena, né? Vai aumentar a pena aí, ó, em 1/3, se é o administrador, por exemplo, que está, né, operando no mercado com base em informações que ele está tendo acesso em razão de ser administrador e sobre as quais ele tinha que guardar o sigilo. Beleza? É isso. Então, ótimo, turma. Aí a gente chega aqui no 155 da lei de SA, que também vai tratar do insider. Beleza? O 155 ele vai distinguir, ele vai definir aqui, né, o dever de lealdade, beleza? Ser leal para a companhia. O administrador tem que ser leal para a companhia. Isso significa ele não usar, né, da posição que ocupa para operar no mercado, para se beneficiar de vantagens comerciais, etc. Beleza? E aí o parágrafo 1º vai destacar essa questão
das informações sigilosas, que a gente acabou de ver, sobre as quais ele tem que manter o sigilo. E isso, turma, um detalhe aqui que é importante. É um conflito, tá? É um conflito que existe hoje na prática, né, atribuído aí aos administradores de companhia, que é o que deve ser divulgado, né? Eu até publiquei um artigo sobre isso e apresentei esse artigo num congresso, num comped que teve, na qual eu trabalhei essa ideia, né, de quais informações um administrador de SA de capital aberto está obrigado a informar, né? E quais ele pode guardar o sigilo, né? Ele pode reter a informação e não divulgar a informação para o mercado. A regra, isso gera um conflito, tá, pessoal? A regra qual que é? A regra geral é sempre informar, é sempre divulgar, tá? Só que aquelas informações que dizem respeito à posição da empresa no mercado frente aos concorrentes, aos demais competidores, essas informações podem ser detidas pela empresa, tá? Como estratégia comercial. É isso que eu defendo nesse artigo, né, que eu publiquei nesse congresso. Eu vou até mandar ele para vocês depois. Ou seja, embora a regra geral seja de divulgação de informações relevantes, tem que se filtrar, né? Tem que se filtrar, porque se você divulgar determinadas informações que dizem respeito, por exemplo, a projetos em andamento, né, que vão gerar uma vantagem competitiva para a empresa lá na frente, se antecipa para o concorrente a sua estratégia de negócios. Ou seja, você vai gerar um prejuízo para a companhia, tá? É isso que eu defendo e hoje já é bastante relativizada essa questão. Informações estratégicas, né, que dizem respeito à posição da empresa no mercado frente aos competidores, plano de negócio, estratégias de investimento, né, novos projetos. Tudo isso o administrador ele pode reter a informação, tá? Ele pode reter a informação, porque sua divulgação vai antecipar movimento para o competidor. Então, vocês têm que ter cuidado em saber filtrar, né, o que pode ser divulgado e o que pode ser retido, tá, de informação. E aí o filtro é esse. É uma informação estratégica que diz respeito, né, à posição da empresa no mercado, né? Ou seja, ou é uma informação relevante que diz respeito tão somente aí, a uma fusão, a uma aquisição, etc. Eu uso como exemplo aqui a Vale, né? A Vale durante muito tempo ela desenvolveu o projeto S11D, tá? S11D é um projeto ligado à atividade de mineração, né, na qual ela emprega uma tecnologia, que é essa tecnologia S11D, né, que produz um minério, né, muito mais, com a qualidade muito mais alta, a um custo muito mais baixo, né? Isso é um projeto desenvolvido pela Vale, ao qual ela reteve essa informação durante muitos anos, né? E isso gerou um questionamento na CVM, depois quando foi divulgada a informação, do porquê que ela não divulgou a informação antes, né? E aí o que foi justificado pelo departamento jurídico da Vale foi que, se essa informação fosse divulgada lá atrás, seus competidores, né, em nível mundial, que são até hoje, né, a BHP Billiton e a Rio Tinto, né, que são as outras grandes mineradoras aí, né, no mundo, né, elas se antecipariam ao movimento, percebe? Elas se antecipariam ao movimento, já que elas teriam acesso à informação de que a Vale estava desenvolvendo uma nova tecnologia. Então a Vale reteve essa informação durante muito tempo e só divulgou lá na frente, né, quando
o projeto estava concluído, né, e já era a época de divulgá-lo mesmo, né? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Eu não estou falando simplesmente de uma fusão, de uma incorporação, não. Estou falando de um movimento da companhia para ganhar mercado, né? Para ganhar vantagem competitiva. Esse é o tipo de informação que pode ser retida pelos administradores. Captaram? Então tem que tomar muito cuidado em saber o que tem que ser divulgado e o que pode ser retido, né? O que se deve, portanto, guardar sigilo nos moldes do parágrafo 1º, beleza? Do 155. A linha é tênue, tá, turma? É difícil tomar essa decisão, beleza? Então tem que avaliar o risco, né? E ocultar essa informação e lá na frente levar uma responsabilidade da CVM na cabeça aí, tá? Então tem que tomar muito cuidado nisso aí. E aí a CVM, ela permite que seja feita consulta, né? Ela permite que seja feita consulta. Só que é outro ponto, eu até trato isso no artigo, é outro ponto complexo também, porque ao fazer a consulta, você já está divulgando isso para a CVM, né? E a CVM, embora seja ali uma autarquia, né, e os seus membros tenham o dever de sigilo também das informações que eles têm acesso, né, quem garante que não tenha dentro da CVM pessoas que vão vazar essa informação, né, para o mercado, para os concorrentes, né? Então, até mesmo a questão da consulta que a KSA pode fazer para saber da CVM se aquela informação pode ser divulgada ou não, pode revelar a informação estratégica e gerar o prejuízo para a companhia. Então, é uma questão muito complicada de se resolver, tá? E aí, a CVM tem que relativizar isso aí, ela tem que ter atenção, né? Uma vez que se trata de informação estratégica. Hoje em dia a CVM ela encampa muito essa tese, tá? De que aquelas informações que são estratégicas a companhia pode reter e não divulgar ao mercado. A questão passa pelo que seja informação estratégica, beleza? E aí no dia a dia aí das atividades é que nós, no caso concreto, é que nós vamos ter, né, a avaliação do que seja informação estratégica, beleza? Então é isso, turma. Então o parágrafo primeiro é a questão do dever de sigilo, né? Se o administrador operar com essas informações, pratica o insider, vai ser responsabilizado, tá? Aí é o seguinte, o parágrafo segundo, né, tratando aí do insider trading, do 155, ele vai falar assim, ó: o administrador deve zelar para que a violação do disposto no parágrafo 1º não possa ocorrer através de subordinados ou terceiros de sua confiança. Então, o que é isso aqui, turma? Presta atenção. O administrador, né, ele tem que tomar muito cuidado, viu, turma? Na hora de, por exemplo, ter acesso aos balanços da companhia, né? Ter acesso aos livros empresariais. Por quê? Porque vamos imaginar a Petrobras. Vamos imaginar a Petrobras. Vamos imaginar que vocês são administradores da Petrobras. O departamento de contabilidade vai enviar os balanços para vocês, administradores. Vocês, administradores, vão ter acesso ao faturamento da empresa, né? Ao lucro do trimestre. Qual foi o lucro do trimestre? Foi alto? Foi baixo? Vocês vão ter acesso a essa informação antes dela ser divulgada ao mercado. Muito antes, né? Então vejam, esse período que os administradores têm acesso a essas informações, ele é muito sensível, porque se vazar a informação, né, que a companhia teve um lucro extraordinário, se essa informação vazar antes do balanço ser publicado,
vai ter investidores ali, ó, começando a operar no mercado com base nessa informação, né? Isso vai gerar uma oscilação absurda, né? Do preço das ações no mercado, porque nem todo mundo vai ter acesso à informação, né? Então, imagine que um subordinado de vocês lá, o estagiário, por exemplo, da companhia, que atua ali assessorando a diretoria da companhia, ele tem acesso ao balanço, já viu ali que o lucro vai ser extraordinário, já dá um telefonema para o amigo dele operar no mercado, comprar as ações da Petrobras. É isso que está falando aqui, né? Ou outros funcionários que assessoram a diretoria, que assessoram a presidência da companhia, tá, turma? O administrador é que é responsável pelo sigilo dessas informações, pelo sigilo do balanço antes dele ser publicado. Então, muita atenção, porque o administrador é que responde se essa informação vazar e um subordinado operar no mercado. Ele vai responder perante a companhia, perante a CVM, tá? Nos termos aí do parágrafo 2º. E aí, turma, vem um detalhe aqui que é muito importante, que é o seguinte, acerca dessa questão de vazamento para o subordinado, né? Para pessoas que trabalham ali no departamento, né? E aí esse que é o ponto. Todo mundo que trabalha com os balanços, né, ficam impedidos de negociar com as ações, obviamente. Então, a companhia ela tem que criar no seu mecanismo de compliance, né, uma estrutura de sigilo das informações que hoje a gente chama no mercado de Chinese Wall. Todo mundo tem que ter atenção para isso. Chinese Wall, o que é Chinese Wall? Traduzindo do inglês para o português, é muralha da China, né? Ou seja, tem que se criar uma muralha, né, que vai separar os profissionais da companhia que têm acesso aos balanços, à contabilidade da empresa, dos demais funcionários da empresa. Ou seja, aquelas pessoas envolvidas na elaboração dos balanços, elas não podem comentar sobre o que elas estão conhecendo ali com ninguém da empresa. Isso que é a Chinese Wall, né? Então, o grande desafio das companhias de capital aberto hoje é criar Chinese Walls eficientes, né, que evitem a fuga de informação. Né? Porque um funcionário da empresa que tem acesso ao contador da empresa, que tem acesso ao diretor, que tem acesso ao estagiário, que tem acesso, sei lá, a qualquer pessoa que está trabalhando ali na elaboração do balanço, na hora que pegar a informação, vai operar no mercado, né? Vai praticar o insider. Tá? Então, a grande dificuldade das companhias é criar Chinese Walls, né? Sistemas de sigilo das informações que seja realmente eficiente. E aí um desses mecanismos é listar todo mundo que trabalha com balanço. Né? Todo mundo que trabalha com balanço, que está tendo acesso aos balanços, vai constar de uma lista. Né? E essa lista vai ser encaminhada para a CVM. Né? Ou seja, são aqueles profissionais ali, aquelas figuras ali, que têm acesso ao balanço da companhia, que trabalham na elaboração do balanço. Então a CVM já fica monitorando eles de antemão, já fica sabendo de antemão quem são esses indivíduos. Né? E aí, futuramente, né, se ocorrer o vazamento de informação desses balanços, antes deles serem publicados, e identificar que alguém operou, né, na bolsa e comprou muitas ações, né, ou vendeu muitas ações com base na informação privilegiada que obteve, né, de um desses indivíduos, o Ministério Público, né, a polícia, consegue rastrear e ligar o sujeito a um desses listados, né, pela companhia como sendo os responsáveis pelos balanços.
Captaram? Esse é um dos mecanismos de Chinese Wall, tá? Que vão constar de código de conduta da empresa, né? Que é segregar. Se segrega dentro da companhia quem é responsável pela elaboração dos balanços. Esses indivíduos, eles vão ter seus dados, né, todos divulgados à CVM, de que são eles os responsáveis pela elaboração dos balanços. Então, a fiscalização fica em cima deles, pesada em cima deles, né? Se alguém negociar com as ações da empresa com base em informações de balanço que não foi divulgado ao mercado, o Ministério Público, a própria CVM, a polícia tem condições de rastrear esse indivíduo, né, até ligar ele a um desses profissionais e aí responsabilizar tanto o profissional, né, as pessoas envolvidas, quanto a companhia, beleza? Por essa por essa prática criminosa. Captaram? Isso é um dos mecanismos de Chinese Wall, que é segregar a equipe que vai elaborar balanço. Beleza? Tranquilo? Existem outros, né? Nós vamos encontrar muito a Chinese Wall, por exemplo, em bancos. Né? Banco, hoje em dia, tem um grande desafio em elaborar Chinese Walls eficazes. Por exemplo, vamos imaginar o Itaú. Né? Olha o Itaú. O Itaú, Banco Itaú, é um mega conglomerado financeiro, né, que, por exemplo, através da Itaúsa, da holding, né, possui participação majoritária em várias empresas. Né. E aí, vamos imaginar aqui, a Itaúsa, né, sendo controladora da Alpargatas, né, que também está na Bolsa, né? Tanto a Itaúsa quanto a Alpargatas estão na Bolsa. Né? A Itaúsa, sendo o sócio controlador da Alpargatas, tem informações privilegiadas da Alpargatas. Né? Os administradores da Itaúsa, né? Os membros de conselho, os diretores, têm informações extremamente privilegiadas da Alpargatas. Né? Então, eles atuam, né, tanto na gestão da empresa, né, estão ali na gestão, beleza? Como sócios controladores, mas o Itaú, né, ele também tem o seu braço de aconselhamento ao mercado, né, de aconselhamento financeiro. Né? Então, a Itaú Corretora, ela faz indicação de ações a se comprar, a se vender. Né? Então, percebam, né, como é delicada a situação. Né? Ao mesmo tempo que, né, uma empresa do grupo Itaú, né, atua como sócio controlador, outra parte do grupo atua como conselheiro, né, financeiro, né? Ou seja, conselheiro ali na compra e venda de ações. Né? Então você tem que ter uma Chinese Wall para evitar que informações vindo do sócio controlador vão parar lá nas mãos de quem está aconselhando os outros, né? De quem está fazendo análise de mercado. Né? Porque senão fica uma situação desleal, né? Desleal com os demais investidores no mercado, porque ao mesmo tempo que a Itaúsa, né, ela gera a empresa e tem acesso à informação privilegiada, como ela faz parte do grupo, ela informa quem está na ponta de aconselhamento. Né? E aí o sujeito informa para o seu cliente, né, o assessor ali do Itaú ali, informa para o seu cliente se é para comprar, se é para vender a ação. Né? Captar. Então essa que é a ideia. Né? Imagina que a Itaúsa, como sócio controlador, está negociando uma incorporação pela Alpargatas de um concorrente. Né? Então vejam, aquela informação da Itaúsa que algum administrador dela vai ter, ele pode repassar aqui para o pessoal de aconselhamento, né,
que atua na Itaú Corretora, por exemplo, para o sujeito informar para o seu cliente e recomendar a compra de uma ação que vai ser dessa empresa que vai ser adquirida pela Alpargatas no futuro, captar. Isso é um conflito de interesse absurdo, né? Absurdo, no qual a gente pode ter a prática do insider e aí a necessidade da Chinese Wall, né? Da Chinese Wall, beleza? Para evitar essa fuga de informação. Então você vai ter que segregar as atividades. E aí como segregar essas atividades, né? É algo extremamente difícil, sobre o qual a CVM fiscaliza pesadamente, tá, turma? Então é muito importante vocês conhecerem esse mecanismo de Chinese Wall, porque isso hoje em dia ainda está em desenvolvimento, tá? Um grande desafio é ligar a Chinese Wall no compliance da empresa, né? Inserir a Chinese Wall, né, na estrutura de compliance da empresa e tornar realmente eficaz essa segregação, né? essa muralha para evitar a contaminação aí, de informações, beleza? Essa que é a ideia. Todo mundo tem que ter atenção, beleza, pessoal? Um mecanismo que se usa, né, por exemplo, em questão de banco, por exemplo, é o seguinte: o Itaú, por exemplo, né, ele não dá informações sobre ações de empresas do grupo. Ele não dá informações para você da Alpargatas, por exemplo. Não dá, beleza? Se você é correntista do Itaú, da Itaú Corretora, você compra e vende ações por lá, né? Na hora que você pesquisar em recomendação de compra de ações, se você julgar Alpargatas, ele vai falar que ele não cobre. Ele não cobre. Esse é um mecanismo de Chinese Wall, tá? Ou seja, ele não cobre isso, ele não te dá informação se você tem que comprar ou se tem que vender, porque senão, né, não tinha nem como. Mas quando você está diante de operações futuras envolvendo, né, outras empresas que não fazem parte do grupo ainda, né, você pode ter uma fuga de informação relevante aqui e levar ao insider, né? Daí a dificuldade em segregar essas informações. Beleza? Tranquilo? É isso. Aí, turma, o parágrafo terceiro vai falar o seguinte, ó. Parágrafo terceiro do 155. A pessoa prejudicada em compra e venda de valores mobiliários, contratada com a infração do disposto nos parágrafos 1º e 2º, tem direito de haver do infrator indenização por perdas e danos, a menos que ao contratar já conhecesse a informação. Então, o que é isso aqui? Falei para vocês no início da aula, responsabilidade pelo insider se dá em 3 esferas. Penal, artigo 27D. Civil, que é indenização, perdas e danos, que está aqui, ó, parágrafo 3º do 155, beleza? É a responsabilidade civil pela prática do insider, tá? O administrador usou informação privilegiada, operou no mercado, gerou um prejuízo aos investidores, né? O Eike Batista mesmo, ele foi demandado pelos investidores, tá? Em razão da prática desses tipos, né? Desse tipo penal do insider, tá? Os investidores lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, dessas empresas, da OSX, da OGX, empresas do grupo, demandaram ele judicialmente, tá? Ele enfrenta essa batalha na justiça aí, de pedido de indenização, né? Ou seja, é essa que é a ideia, né? Você usa de informação privilegiada, opera no mercado, oculta a informação, opera no mercado. Na hora que a informação vem à tona, você tem uma queda abrupta do valor da ação, ou uma subida, né, abrupta do valor da ação, que você pode prejudicar tanto quem está comprado no papel quanto quem está vendido no papel, na chamada operação de short, né, que é quando o sujeito ele vende as ações esperando que o preço delas caia, para ele recomprar e devolver para
a pessoa de quem ele alugou as ações. Já expliquei isso para vocês em sala de aula, a chamada operação short, que a gente chama de operar vendido, né? Operar vendido significa você alugar as ações no mercado, de quem está alugando as ações, as pessoas, quem é dono de uma ação pode alugar essa ação. Aluga a ação, o sujeito aluga na mão do dono da ação, vende as ações na bolsa, no mercado, esperando que o preço delas caia. Na hora que cair, ele recompra e devolve para o dono, beleza? E embolsa a diferença. Esse é o short, operar vendido, beleza? Tranquilo, pessoal? É o que quem tiver depois com curiosidade do short, naquele filme A Grande Aposta, o dono do fundo, o gestor do fundo, né, o primeiro cara que visualizou o crash do mercado imobiliário americano, ele faz um short, tá, nas ações dos bancos, né, que eram os detentores dos créditos podres lá do mercado imobiliário. Então ele aposta contra os bancos, né? Ele aposta $1 bilhão e aí ganha mais $1 bilhão quando ocorre o crash, né? É isso que é a operação de short, tá? Você apostar contra a empresa, né? Se apostando, portanto, na queda das ações. Aí, turma, eu destaquei para você. Aí vem o parágrafo 4º, que é o insider trading propriamente dito aqui, do uso de informação privilegiada. Ó, o parágrafo 4º, o que ele vai falar? Ó, é vedada a utilização de informação relevante, ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de oferir vantagem para si ou para outrem no mercado de valores mobiliários. Beleza? Prática do insider, no parágrafo 4º do 155. Beleza? Portanto, é violação do dever de lealdade, lá do 155 caput, ó. Beleza? Sujeitando o infrator, né, desse dever de lealdade à responsabilidade nessas três esferas: penal, civil e administrativa, que é por parte da CVM. Tá? Aí, turma, eu coloquei aqui para vocês a instrução da CVM número 358, que também vai tratar do dever de informação, tá? Ou seja, sempre que a empresa estiver diante de uma informação relevante, cabe aos administradores fazerem a divulgação. Ou eles diretamente, e a divulgação para quem? Para o mercado, tá? Ou eles diretamente, né, através do site da empresa, lá na relação com investidores, ou eles divulgam a informação para o diretor de relação com investidores, né, chamado diretor de RI, e ele faz essa informação, ele faz essa divulgação. É isso que a instrução da CVM 358 aqui vai tratar, tá? A obrigação dos administradores de divulgarem as informações relevantes, com aquela ressalva que eu fiz para vocês anteriormente, de que nem tudo que é relevante tem que ser divulgado, já que informações estratégicas que dizem respeito a posicionamento da empresa frente aos seus competidores pode ser retida, lembrar disso, tá? Tranquilo? Ou seja, é essa que é a ideia, tá? Divulgar informação relevante para o mercado, né? Informar isso para a CVM, seja diretamente, seja através do diretor de RI, relações com investidores, beleza? Já falei para vocês que todas as companhias de capital aberto na bolsa, elas têm no seu site o tópico lá, relação com investidores, né? Onde vocês vão ter acesso ao diretor de RI, onde vocês vão ter acesso aos balanços, às informações relevantes, que a gente chama de fato relevante, tá? O fato relevante, todos aqueles que foram divulgados estão ali, tal. Beleza? É isso, pessoal. Então, muita atenção, coloquei aqui para vocês doutrina,
beleza? Vários doutrinadores aqui da área. Coloquei o Fábio Loa, o Fábio Conder Comparato, tem um livro muito bom, tá? O Fábio Conder Comparato, que é um livro notabilizado aí na área, que se chama Poder de Controle na SA. Francisco Antunes, Maciel Mucinich. O Mucinich aqui, ele é advogado lá em São Paulo, um grande advogado, tá? Da área de direito societário. E o clássico Modesto Carvalhosa, né? Modesto Carvalhosa, né? Dos maiores advogados em direito societário, especificamente especialista em SA do Brasil, tá, turma? O Modesto Carvalhosa é famosíssimo. Esse livro dele aqui, ó, o Comentários à Lei de SA, é literatura obrigatória aí na biblioteca de vocês. Aí eu coloquei aqui no finalzinho uma condenação de insider, né, que é do Murat aqui, ó, Luiz Gonzaga Murat. Esse cara aqui ficou famoso, né, como a primeira condenação por insider trading do Brasil, tá? Que foi no caso da fusão Sadia Perdigão, né? O Murat, ele fazia parte aqui, ó, do conselho de administração, né, da Sadia, beleza? E aí eles usaram das informações privilegiadas, né, ele e outros executivos lá, né, das informações privilegiadas sobre a fusão, né, Sadia Perdigão. E antes de se divulgar a fusão ao mercado, eles operaram no mercado, tá? Com as ações das empresas, né? Portanto, se valendo das informações privilegiadas acerca da fusão. É o primeiro caso de insider no direito brasileiro, beleza? O Luiz Gonzaga Murat Júnior, beleza? Famoso caso Sadia Perdigão. Pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me enviar pelo SGA, tá? É isso aí, um grande abraço e até a próxima.